Chute de direita, hospital. Chute de esquerda, cemitério. Talvez essa seja a maior e certamente a mais intimidante frase na história do MMA, que ficou eternizada depois que um kickboxer croata frio e calculista chocou o mundo das lutas com seus high kicks que deixavam seus adversários desacordados dentro do ringue. Hoje nós vamos conhecer a rica história e a trajetória de Mirko Cro Cop Filipovic. Você é muito bem-vindo aqui a esse canal, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Imagine só por um momento você aplicando chutes precisos e golpes poderosos como um verdadeiro praticante de Muay Thai. Você terá acesso a uma coleção de videoaulas do melhor treinamento do Brasil, que o guiarão desde os conceitos básicos até os detalhes mais avançados dessa luta milenar. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo no primeiro link da descrição e embarque nessa jornada rumo à elite do Muay Thai. Mirko Cro Cop nasceu em 10 de setembro de 1974 em Vinkovci, região do leste da Croácia, que até então era parte da República Federal Socialista da Iugoslávia. Mirko teve uma criação humilde em uma família de classe trabalhadora, junto com sua irmã mais velha. Muitos lutadores de MMA começam sua jornada lutando devido às dificuldades na infância. Porém, Mirko Cro Cop foi diferente. Seus primeiros passos no esporte eram focados em eventos de atletismo. Ele praticava corridas antes de acabar se apaixonando pelo MMA. Seu talento atlético já podia ser notado tanto pelos seus pais quanto pelos seus treinadores. Sua inspiração para começar a lutar veio quando o croata assistiu o filme O Grande Dragão Branco com Jean-Claude Van Damme. Mirko então começou a treinar musculação e boxe na garagem do seu pai, com equipamentos que ele tinha na época. Tanto é que, para incentivar o filho, seu pai, que era um eletricista ferroviário, criou um saco de pancadas artesanal com areia e algodão, para que o filho pudesse treinar. Assim ele ingressou nas aulas de Taekwondo e depois no Karatê, demonstrando muito potencial em cada treino. Mais tarde, no ano de 1994, quando Mirko tinha apenas 19 anos, seu pai veio a falecer. E nessa época, Mirko entrou para o exército croata como telegrafista de rádio, depois de inscrever um pedido ao comandante de sua base militar para treinar com a equipe nacional de kickbox da Croácia. Seu pedido foi aprovado e o coronel decidiu chamá-lo para conversar em sua sala, e Mirko relatava que suas palavras foram as seguintes: "Eu não acho que você será um soldado especial, mas acredito que será um dia um ótimo lutador, então eu vou liberá-lo para você treinar 2 vezes por dia para deixar os seus pais e sua pátria orgulhosos." Em 1996, aos 21 anos, Cro Cop iniciou sua carreira no kickbox. E uma curiosidade nessa época é que ele fez suas primeiras lutas com o apelido de o Tigre Croata. Ao mesmo tempo, Filipovic juntou-se a uma unidade de defesa da polícia croata. Foi então daí que veio seu apelido Cro Cop, que significa policial croata. Cro Cop estava trabalhando na polícia ganhando de 500 a 600 dólares por mês. Naquele ponto, ele não queria ser famoso, ele só queria fazer um pouco mais de dinheiro. Mirko era um talento bruto com um poder devastador. Depois de sua corrida de sucesso como boxeador amador, o kickbox acenou e logo ele percebeu que lutar não era apenas uma paixão, mas sim uma saída para sua vida. O início da carreira de Mirko Cro Cop no K1 foi marcado por vitórias e derrotas que se alternavam.
como por exemplo a vitória em cima de Jeron Lebaner e a derrota para o lendário Ernesto Rust. O esportista foi desenvolvendo seu próprio estilo de luta e aprendendo a se controlar com diversas táticas. Embora o croata tenha perdido seu primeiro campeonato mundial, isso provou ser uma experiência valiosa para ele. Três anos depois ele retornou ao K1 em 1999, derrotando o lutador britânico Rick Tank, mas depois perdeu em uma decisão contra o lutador Javik Bayrami. Apesar disso, Filipovic foi para o torneio mundial, onde ele chocou o mundo inteiro ao derrotar o lutador de kickbox conceituado no K1, chamado Mike Bernardo. Filipovic também derrotou a estrela japonesa Musashi e o lutador de karatê australiano Sam Greco na mesma noite, antes de ser derrotado novamente por Ernesto Rust. No ano 2000, ele venceu o Glaube Feitosa, um lutador de karatê Kyokushin brasileiro, e também o boxeador Hiromi Yamada para chegar às finais do Grand Prix, perdendo por nocaute técnico no primeiro round para Mike Bernardo. Mais uma vez, as lesões adquiridas anteriormente foram os principais fatores dessa perda de Crocop. Filipovic entrou no ringue mancando de uma perna devido a ferimentos sofridos em combates. Bernardo atacou repetidamente sua perna lesionada, tornando-o incapaz de continuar a luta. Mirko, entretanto, ganhou um enorme respeito entre os japoneses entusiastas pela sua coragem e determinação. Como finalista, ele chegou como o número 8 para o Grand Prix de 2000, porém, mais uma vez, ele perdeu uma decisão para Ernesto Rust. 2 vitórias depois, ele foi inesperadamente derrotado pelo lutador canadense Michael McDonald, e isso tudo no primeiro round. Mas foi em 2001 que Mirko finalmente se mudou para o MMA e começou a lutar no Pride, citando desafios pessoais e também insatisfação com os salários do K1. Um ano depois, ele também deixou seu emprego na unidade das Forças Armadas para se concentrar totalmente em sua carreira nas artes marciais. O Pride 17 foi marcado pela estreia de Crocop no dia 8 de novembro de 2001, quando ele lutou contra o japonês Nobuhito Takada, e essa luta acabou em um empate. Depois, ainda no K1, ele enfrentou e venceu o neozelandês casca-grossa Mark Hunt, que também era uma estrela em ascensão na época. O lutador croata venceu por decisão unânime essa luta e Mark Hunt recebeu um chute alto de Crocop que caiu no chão, porém, milagrosamente conseguiu se levantar para continuar essa luta. Aquele golpe nocauteou muitos lutadores, porém, Mark Hunt é um dos poucos lutadores que milagrosamente conseguiu sobreviver. Em sua segunda luta no Pride foi contra o brasileiro Vanderlei Silva. Essa luta acabou em empate, mas Crocop ainda tinha sede de uma possível revanche. Depois, em 2003, ele foi o primeiro a derrotar o gigante e até então invicto Bob Sapp em 86 segundos.
quebrando o osso zigomático de Sepp com um soco poderoso de esquerda. Voltando para o Pride, Mirko obteve uma vitória por nocaute técnico contra o futuro Hall da Fama Kazushi Sakuraba. Já no ano de 2003, agora lutando exclusivamente no Pride, ele ingressou numa sequência avassaladora de nocautes contra Hit Hiri e Igor Vovchan e Dois Caras Jr., o primeiro lutador mexicano a usar uma máscara de luta livre em uma luta do Pride. Mirko o nocauteou com um chute na cabeça aos 46 segundos do primeiro round, estabelecendo seu chute alto de esquerda como sua marca registrada. No final da luta, Mirko pegou o microfone e disse aos fãs que sua próxima vez no ringue seria a tão esperada luta contra Fedor Emelianenko pelo título mundial dos pesos pesados. Genki desu ka? That's all I know in Japanese. See you next month in my title fight against Emelianenko Fedor. Thank you. And you heard it right there. 46 seconds, he wins in the first round by knockout, and he's going. Após uma disputa contratual entre o Pride e o Fedor Emelianenko, o Pride colocou o Crocop contra o ex-campeão Antônio Rodrigo Nogueira pelo título interino dos pesos pesados. Crocop dominou no início da trocação, chegando a derrubar Nogueira no final do round. Last two left kicks. Good night, and he goes for that one more. No início do segundo round, Crocop foi derrubado, montado e acabou sendo finalizado com uma chave de braço, sofrendo sua primeira derrota dentro do Pride. You can hear the corner. Oh, was not able to sprawl out of that. Nope. Oh, side mount, Barry mount. That sweat makes it impossible to hold. That's Now what there's he the said. block. That's the block. There's the boss block. Look out, armbar. He's got it. It's over. But I'm telling you. Em abril de 2004, no que foi visto como a maior reviravolta na história do MMA nessa época, Crocop foi nocauteado pelo ex-campeão dos pesos pesados Kevin Handeman em apenas 1 minuto e 57 segundos do primeiro round. Back up to his feet. Excellent. And by unbelievable. Knocks down Crocop. Unbelievable. Who would have guessed that? Has Crocop on his back. It's over. Unbelievable. Has knocked down Crocop. 2 lutas depois, ele venceu o macabro russo Alexander Emelianenko com um chute alto. Enquanto isso, seu irmão Fedor assistia a luta no vestiário do ginásio. Crocop também enfrentou Josh Barnett, que acabou vencendo de forma não tão satisfatória, pois Barnett sofreu uma lesão no ombro e a luta teve que ser interrompida. Opening round. Josh is so quick with And he just got That's it. Ele também teve sua vingança contra Kevin Handeman, vencendo com uma guilhotina no primeiro round, fechando aquele ano com chave de ouro. A esse ponto, Mirko já era um dos maiores nomes do Pride, não só por seu exímio talento como lutador, mas também pela sua postura e exemplo de pessoa dentro e fora do ringue, cativando todos os fãs do Japão e os fãs ao redor do mundo. Em sua primeira luta no ano de 2005, ele enfrentou a lenda Mark Coleman. Mirko mostrou ótimas defesas de queda, neutralizando totalmente o wrestling de Coleman, defendendo todas as tentativas de queda do americano e o nocauteando com uma sequência perfuradora de socos e um tiro de meta quando Coleman ainda estava no chão.
Krokop enfrentou o companheiro de equipe de Emelianenko, Ibrahim Magomedov, no Pride Critical em 2005, vencendo por nocaute técnico com um chute no corpo logo no primeiro round. Cautious opening round, but you know when Mirko Krokop's in the fight again, going to Oh, that he's middle got a liver kick. the liver shot, It's over and out. and that's it. Filipovic finalmente teve a chance de lutar contra Fedor pelo título mundial dos pesos pesados no Pride. A tão esperada partida entre Emelianenko versus Krokop finalmente aconteceu no Pride final. Sua luta contra Fedor aconteceu em agosto de 2005. Os quase 70 mil espectadores que invadiram a arena japonesa vivenciaram uma verdadeira batalha. O clima era de tensão, pois Mirko já havia derrotado 2 da equipe de Fedor. Mirko era o preferido da torcida contra Fedor, que até nos trailers da organização era apresentado como um lutador frio e quase impossível de derrotar. Quando soou o gongo, muitos não tinham certeza de como Fedor pretendia contra-atacar o jogo do kickboxer croata. O plano de Fedor era enfrentar a força de Krokop de frente, forçando-o a andar para trás. Nesse instante, Emelianenko começou a pegar o jogo de Mirko, pegando o time do croata. Krokop acertou vários golpes e até sangrou o nariz de Fedor no primeiro round. Porém, a superioridade do campeão russo era notável nessa luta. A little wider with his strikes, and we talked about that, boss. That Bartolero as well, and he praised Krokop on his strength and his ever-evolving ground game. There you see again. Emelianenko também levou o croata para o chão, onde trabalhou o ground and pound pesado, que deixou Mirko visivelmente cansado no final do round. Yep, that's going to be round number 2. No segundo round, Fedor levou a luta para o chão novamente e continuou minando a energia do croata. Whoa, inside leg trip here. Vanderlei Silva's also a master in that. Last 2 minutes of round number 2. No terceiro round, a luta ficou toda em Emelianenko, que derrubou Krokop e puniu mais uma vez com ground and pounds. Raining down some left hands. He even went to Holland, worked with some of the great strikers there. While Krokop, you know, he always keeps his training in a shroud of secrecy, working, of course, with Fabricio Verdun. Foi uma luta emocionante e dramática, mas quando soou o gongo final, não houve dúvidas sobre o resultado. It's a metaphor for watching his championship dreams come crashing down as well. Yep. I think so too. I think the And there you heavyweight champ did see it. a tremendous show of respect. Fyodor Emelianenko helping Mirko Krokop to his feet. Emelianenko havia triunfado no maior teste de sua carreira, vencendo Krokop por decisão unânime e mantendo o título dos pesos pesados. Já considerado o melhor peso pesado do planeta, a vitória de Fedor Emelianenko sobre Krokop o consagrou aos olhos de muitos fãs como o melhor peso por peso do planeta. A última luta de Krokop foi a tão aguardada revanche contra Josh Barnett, que lutou pela última vez contra o próprio croata há quase um ano atrás. Apesar de Barnett ter uma vantagem de alcance significativa, Mirko dominou a luta e derrotou Josh por decisão unânime. Entrando no Grande Prêmio de Peso Aberto de 2006, Krokop derrotou 2 lendas japonesas, o veterano Minoa na rodada de abertura e o medalhista de ouro olímpico de judô em 2092, Yoshida, isso nas quartas de finais. Em seu aniversário de 32 anos, ele enfrentou o cachorro louco Vanderlei Silva no Pride Absoluto nas semifinais,
onde teve uma de suas melhores atuações, derrotando o campeão dos médios com um brutal nocaute com chute na cabeça. Após sua vitória no Grande Prêmio de Peso Aberto de 2006, uma revanche entre Cro Cop e Fedor Emelianenko não se concretizou em 12 de dezembro de 2006. Cro Cop desistiu do evento de véspera de final de ano, citando uma lesão no pé e o compromisso de Emelianenko de enfrentar Mark Hunt no card em questão. Mirko fez sua estreia no UFC 67 em 3 de fevereiro, que contou com outros estreantes e futuros campeões do UFC, como Quinton Jackson, Lyoto Machida e Frank Edgar. This is such an odd pattern in this fight. It's a circular fight on the edges of the octagon. You see if Mirko pulls out the guillotine, he might try to finish it with a choke. He has submitted guys before. He submitted Kevin Randall. Especula-se que a razão pela qual Cro Cop não recebeu uma disputa de título imediata foi devido à sua falta de popularidade com o público do UFC. Em 21 de abril de 2007, Cro Cop enfrentou Gabriel Gonzaga no UFC 70 em Manchester, Reino Unido, para determinar quem desafiaria o atual campeão Randy Couture pelo título dos pesos pesados. No que foi visto como uma reviravolta, Gonzaga chocou o mundo e venceu por nocaute com um chute na cabeça aos 4 minutos e 51 segundos do primeiro round, fazendo Cro Cop provar seu próprio veneno. Em 2008 surgiu uma nova organização de MMA, promovida pelos mesmos organizadores do K1, a Fighting Entertainment Group, e também ex-executivos do Pride, que chegou como uma forma de renascimento do Pride, que já havia sido extinto após ser comprado pela Zuffa, a entidade controladora do UFC. Cro Cop assumiu que não vinha bem em suas últimas lutas, mas que se encontrou nesse evento, explicando que preferia lutar dentro do ringue do que dentro do cage e que com certeza um dia retornaria ao UFC, mostrando que aquele foi só um período ruim para ele. Nesse evento, Cro Cop lutou e nocauteou o japonês Tatsuya Mizuno no dia 11 de março de 2008. No final daquele ano, Cro Cop encarou Alistair Overeem, campeão peso pesado do Strikeforce, o que deixou os fãs ansiosos para assistir essa luta. Depois de quase metade do primeiro round, Overeem derrubou o Cro Cop 2 vezes e os dois lutadores trocaram golpes em pé e no chão, abrindo um corte no rosto de Mirko. Essa luta foi interrompida e declarada sem resultado, devido a Overeem acertar várias joelhadas na virilha de Cro Cop, que afirmou após a luta que queria continuar lutando, mas o médico não permitiu isso. Seu empresário afirmou que a lesão não era grave e que haveria uma revanche imediata. Em 18 de maio de 2009, Cro Cop divulgou um comunicado à imprensa em seu site oficial, declarando seu retorno agendado ao UFC. Sua primeira luta após retornar foi no UFC 99 na Alemanha, contra El Turk. Durante a luta, Cro Cop derrubou o libanês com socos no primeiro round, mas permitiu que ele se levantasse. A luta terminou quando Cro Cop lançou uma rajada de socos que deixou o libanês incapaz de se defender. Mais tarde, foi confirmado que Cro Cop havia de fato assinado um contrato de 3 lutas com o UFC. Uma dessas lutas foi contra o brasileiro em ascensão Júnior dos Santos, no UFC 103. Durante o terceiro round, Cro Cop levou um uppercut no olho esquerdo
sinalizando para o árbitro que havia um problema em seu olho. A luta foi oficialmente interrompida, dando vitória para Júnior Cigano. Em seguida, Cro Cop enfrentou o ex-kickboxer Pat Barry no UFC 105, em Vancouver, no Canadá, numa luta que ficou marcada como um verdadeiro documentário de emoções na história do MMA. No terceiro round, Cro Cop começou com um chute na cabeça de Barry que abalou o público presente. Com uma determinação impressionante, ele encerrou a luta com uma sequência avassaladora, levando Barry a cair contra a grade, onde continuou seu ataque com uma série de socos poderosos e rapidamente pegou as costas, finalizando a luta com um mata-leão. O UFC reconheceu o feito, concedendo-lhe a ele a honra de melhor finalização da noite. Cro Cop, sempre carismático, brincou com Dana White e a multidão, reafirmando que aquela honra lhe pertencia de fato. No UFC 128, Cro Cop decepcionou e foi derrubado pelo ex-The Ultimate Fighter chamado Brandon Schaub, por nocaute aos 3 minutos e 44 segundos do terceiro round. Logo após a derrota, Dana White afirmou que Cro Cop provavelmente estava se aposentando, porém, mais tarde Dana White parece ter mudado de ideia, dizendo que se Mirko Cro Cop quer lutar, deixe ele continuar. Mesmo aparentando estar em boas condições físicas para a luta, ainda não parecia o mesmo lutador de seus tempos no Pride. Cro Cop revelou em uma entrevista para a televisão croata que sofreu uma lesão no braço em um treino 10 dias antes da luta e explicou que a lesão surgiu como resultado de uma luta contra Pat Barry e que os médicos lhe disseram que ele deveria fazer uma cirurgia porque um tendão se separou, porém, ele se recusou. Em agosto de 2012, ele fez seu retorno contra o ex-lutador de sumô e estreante no MMA, Shinichi Suzukawa, em Tóquio, no Japão. Ele venceu a luta por finalização com uma chave de braço com menos de 2 minutos do primeiro round. Apesar de não ter se aposentado totalmente, Cro Cop considerou que seus dias no UFC e possivelmente no MMA haviam acabado. Ele anunciou que voltaria ao kickbox para lutar do K1, derrotando Ray Seffel por decisão unânime nessa luta. Em seguida, Cro Cop fez mais 5 lutas no K1, voltando a triunfar em todas com vitórias, nocauteando Lauren Javier com um gancho avassalador. Chegando perto de seus 40 anos de vida no ano de 2012, ele enfrentou o americano Randy Blake e conseguiu vitória por decisão majoritária. This is better from Blake when he has to fight. He proves that he can. No ano seguinte, Cro Cop expressou seu desejo de enfrentar uma super luta contra a estrela do K1 Gokhan Saki, mas acabou enfrentando o Jarrell Miller, avançando para as semifinais do Grand Prix, onde derrotou Pavel Zurevlek em outra decisão unânime, de ter terminado como vice-campeão em 1999. Em 1º de março de 2019, Mirko anunciou sua aposentadoria imediata aos 43 anos de idade, após um derrame que teve na luta contra Roy Nelson. Vitt revelou que tinha problemas anteriores no pescoço que dificultavam seus movimentos de equilíbrio e que os próprios médicos o proibiram de lutar, temendo que uma pancada na cabeça o deixasse paralítico.
Assim, Mirko Cro Cop encerrou sua incrível carreira, que comove entusiastas e fãs da luta, se aposentando como um dos maiores lutadores de MMA e kickbox, deixando um legado inconfundível em todo o planeta. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira que você gostaria de ver aqui nesse canal. Um abraço.